Windows 11 é oficial. Depois de anunciar o novo sistema em julho, agora os computadores estão começando a receber atualização gratuita para a nova versão do sistema operacional. A gente testou o Windows 11 em alguns computadores diferentes e a ideia desse vídeo é bater um papo, passar pelas principais funções e te dizer se vale a pena ou não atualizar o seu computador. E se você quiser um computador com Windows 11 direto de fábrica, tem links na descrição. E para sempre pagar mais barato, use o comparador Escolha Segura, que está disponível como extensão do seu navegador ou como aplicativo para Android. Ele testa cupons, cria alertas, enfim, faz o que pode para te mostrar sempre a melhor oferta. Bora falar de Windows 11? Então solta a vinheta! Nesse primeiro momento, a Microsoft está atualizando o Windows 11 aos poucos e a ideia é que todos os aparelhos que cumprem os pré-requisitos recebam um update até meados de 2022. E antes de mais nada, deixa eu te passar as exigências para poder baixar o novo software. Um processador dual-core de 1 GHz, 4 GB de memória RAM, um mínimo de 64 de armazenamento interno e compatibilidade com o TPM 2.0. Mas o que é esse TPM? É a sigla para Trust Platform Mode, uma peça de hardware que gerencia a comunicação com o software de forma confiável. Tá, você me ouviu dizer processador dual-core, então todo computador até que mediano consegue ter o Windows 11, né? Então, não é bem assim. Algumas máquinas não tão antigas ainda não são elegíveis. E se você quer saber quais modelos vão receber o update, baixe o PC Health Check da Microsoft, que está lá na loja deles e fica mais fácil você saber tudo. Se a sua máquina tem essa possibilidade, o processo é bem simples. É só baixar a ISO do Windows 11 no próprio site da Microsoft e o assistente de instalação trabalha de forma automática. Aliás, por falar em instalação, o visual do Windows 11 é mais amigável e as informações não ficam tão apertadas como era na caixa de antes, lá do Windows 10. A Cortana era o elemento central desse processo, mas a assistente virtual da Microsoft é a maior ausência desses Windows 11. Tanto que nem vem ativada por padrão. Dá para acionar, mas dá algum trabalhinho. Aliás, essa ausência da Cortana é um sinal claro de que a Microsoft não pretende seguir na disputa por assistentes de voz, deixando o caminho aberto para Google, Apple e Amazon mesmo. Aliás, me responde aqui nos comentários, você usava a Cortana? Beleza, o Windows 11 instalado, mas e aí? A primeira visão, quando a gente abre a tela inicial do Windows, é a barra de tarefa centralizada. E essa talvez seja a mais impactante de todo o sistema mesmo. E como esse impacto pode ser estranho para algumas pessoas, quem preferiu o design das versões anteriores consegue voltar para o alinhamento à esquerda, clicando com o botão direito sobre a barra. A Microsoft diz que a intenção do novo sistema operacional é colocar o usuário no centro do processo, mas o que está no centro mesmo é só a barra de tarefas mesmo. A outra grande mudança está no menu iniciar. Lembra daquela barra lateral de programas em ordem alfabética e daqueles ícones quadrados ao lado meio desordenados? Então mudou tudo. No topo fica o campo de pesquisa, depois um campo com alguns programas escolhidos pela Microsoft, mas se eles não forem o suficiente, é só clicar em todos os programas e pronto, tá tudo lá. A novidade aqui fica por conta da aba Recomendações, que reúne os últimos aplicativos usados ou os arquivos abertos, deixando mais fácil continuar uma tarefa de onde você parou. E lá no fim ficam as opções de conta e o menu de desligamento do computador. Já o menu de contexto, aquele que abre ao clicar com o botão direito do mouse sobre algum arquivo, foi um dos mais redesenhados nessa atualização do sistema. Ficou bem diferente das versões anteriores do Windows, com aquele monte de opções de texto na caixa cinza. Os comandos recortar, copiar, colar, renomear e compartilhar ficam sempre perto do cursor do mouse e são representados por ícones. Outra coisa que mudou bastante foi a zona de ações rápidas, que fica no canto direito inferior da barra de tarefas e está bem parecido com o painel de controle do Android ou até mesmo do iOS. E por ela é possível controlar o som do vídeo ou o áudio que estiver sendo reproduzido, a intensidade do brilho do volume do sistema e acessar as opções de conectividade, como Bluetooth, Wi-Fi, modo avião, assistente de foco, acessibilidade e gerenciar o modo de economia de bateria. Para quem tem notebooks com tela sensível ao toque, ficou mais fácil de acessar. Agora é só clicar em um dos 3 ícones representativos, ou Wi-Fi, som ou bateria, que você tem acesso a todas as ações rápidas. Ou se você preferir, é só apertar o Windows A e continuar funcionando igualzinho no Windows 10. A Microsoft aprimorou o calendário e o painel de notificações, que é acessado quando você clica sobre a data ou a hora. E agora tem também um ícone no menu iniciar que dá acesso direto aos widgets, que lembra bastante o feed do Google Discover ou a própria página de widgets do iOS 15. Até então eles não tinham espaço próprio no sistema, e essa versão buscou organizar essas informações de uma forma mais fácil, até para personalizar de acordo com os interesses dos usuários. E deixa eu te pedir uma coisa,
Se inscreve aqui no canal, vai, porque isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. Também aproveita para clicar no sininho e sempre saber quando tem vídeo novo por aqui. Rapidinho, ó, só clicar aqui embaixo e pronto. Bora continuar? Olhando essas mudanças iniciais, dá para perceber que a principal característica do Windows 11 é aproximar os usuários da experiência de uso dos smartphones, diminuindo o fosso que sempre separou os sistemas para celular e computador. E tem um motivo para isso, já que dessa forma o Windows absorve melhor as pessoas que tiveram o primeiro contato com a tecnologia no celular, diferente da minha geração, que migrou do computador para o smartphone. Claro que as mudanças visuais propostas no Windows 11 não ficam apenas no menu inicial. O redesenho dos ícones e a proposta de uma navegação com menos texto passa pelo explorador de arquivos e pela loja da Microsoft, por exemplo. No caso do explorador, houve uma grande redução da quantidade de opções visíveis no menu superior. O espaçamento entre as linhas parece maior e dá para ver uma renovação dos ícones também, mas nada que mude o comportamento do programa. Já a loja oficial de aplicativos do Windows passou por uma mudança leve de layout, mas ainda tem bastante problemas de curadoria, que acabam misturando aplicativos úteis com outros pagos que não têm grande usabilidade, como um guia para o Firefox que custa R$ 22,45 e está disponível na loja, quando o navegador em si nem está por lá. Ainda na loja tem uma notícia boa e uma ruim. A Microsoft promete trazer aplicativos Android para o Windows, aproximando ainda mais os mundos de desktop e celular, mas esse recurso ainda não está liberado. E quando for, vai ter um problema. Como o Android pertence ao Google, os aplicativos estarão disponíveis para download na Amazon App Store. E quem não assina a Amazon vai precisar de uma conta a mais e ceder dados para mais uma empresa para poder ter acesso a eles. E é no novo painel de controle que a gente vê um dos principais problemas dessa atualização para o Windows 11. Quando você abre as configurações do sistema, dá para perceber um esforço para que essa experiência fosse também parecida com a do celular. Mas algumas funções não estão ali, e aí o velho painel de controle entra no jogo. Só que ele ainda não recebeu as mudanças gráficas da nova interface, tanto que a função Programas, para desinstalar ou reparar um aplicativo, ainda tem um CD representativo. Aliás, você tem um driver de CD no seu computador? Para quem precisa de mais produtividade, a Microsoft ajudou a vida de quem usa mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Se antes você precisava utilizar atalhos do sistema, agora é só passar o mouse no comando maximizar e o próprio Windows se encarrega de sugerir um espaço. Só que esse comando não funciona tão bem com mensageiros como o WhatsApp, por exemplo. E o outro ponto do sistema que ainda carece de melhorias é o modo escuro. Várias aplicações do Windows, como o próprio Paint, ainda não possuem suporte a essa opção. E ainda no tema da produtividade, a Microsoft remodelou o recurso de desktops virtuais, que permite ter áreas de trabalho distintas para diferentes perfis de uso. Logo depois do menu iniciar e da pesquisa, um ícone com janelas sobrepostas aparece e basta passar o mouse sobre ele que já aparecem as opções de área de trabalho, com a possibilidade de criar ainda uma terceira se você precisar. Com a interface visivelmente mais atraente, a utilização de diferentes áreas de trabalho fica um pouco mais fácil também. Ainda no objetivo de atualizar a experiência e deixar tudo muito próximo do uso dos celulares, o Windows 11 empoderou o Microsoft Teams. E esse talvez seja o maior legado que os tempos que vivemos nos deixou, fazendo muito mais chamadas de vídeo do que antes. E elas também deixaram de ser apenas profissionais para também entrar no nosso uso cotidiano. Por isso, o acesso ao aplicativo foi muito facilitado. Um ícone na barra de tarefas dá acesso rápido ao Teams, que abre como uma pequena barra e mostra no topo os contatos favoritos e acima deles, dois botões de ação, reunir-se e chat, diminuem a quantidade de cliques para começar uma conversa. Se precisar pesquisar por outros contatos, é só utilizar a barra de rolagem. E se for da sua necessidade, você tem acesso a abrir o aplicativo em tela cheia, com todas as opções na parte de baixo da aplicação. Mas para que o Teams vire mesmo um aplicativo de videochamadas do dia a dia, algumas ferramentas da versão corporativa precisam migrar para pessoal. Bom, a gente passou por bastante coisa e ainda não respondi a pergunta. Tá na hora de atualizar o seu computador para o Windows 11? Bom, depende, vai. Porque na prática, o Windows 11 lapidou algumas melhorias visuais no sistema já trazidas pelo Windows 10 e buscou diminuir o abismo entre a experiência Android e a oferecida nos computadores. A ideia é deixar o sistema atrativo e sem dificuldades de adaptação para quem já usa mais o celular do que o computador. Só que essas melhorias não significam ganhos reais de performance, porque testes de benchmark rodando as duas versões do Windows mostram um empate técnico entre eles. Claro que conta muito a configuração dos computadores, mas na prática, os resultados mostram que quem atualizar o seu computador ou notebook não terá na versão do Windows um diferencial que garanta melhor desempenho em jogos ou no uso geral do sistema. Ou seja, sem o marketing envolvido, dava para chamar de Windows 10S, vai.
O momento ideal para atualizar é quando chegar o suporte aos aplicativos de Android e ao Direct Storage, que é uma API da família DirectX que leva a um carregamento mais rápido dos jogos graças a uma leitura mais veloz dos dados, e isso ainda não chegou. As mudanças promovidas pelo Windows 11 são mais visuais, e como a atualização é gratuita, não há nenhum motivo para não atualizar. Contudo, se a sua máquina não cumpre os requisitos pedidos pela Microsoft, também não tem motivos para correr atrás de um novo equipamento, já que a empresa vai oferecer suporte ao Windows 10 até 2025. Bom, da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!